Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo direitinho? Está todo mundo ouvindo? Sim. Sim, ok. Tá, joia. Eu vou só esperar mais uns minutinhos, uns 2 minutinhos, para esperar mais gente entrar, que a gente está admitindo o pessoal, para a gente dar início, tá? Ok. Bom, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Rafaela, sou supervisora na Dexion, e vou passar aqui agora com vocês esse tempinho para a gente falar um pouquinho de um assunto que é bem antigo, porém recorrente, né, que é falar um pouquinho do Simples Nacional. De um tempo para cá, a gente teve algumas mudanças em relação à apuração do Simples dentro do sistema, né, algumas facilidades, vamos dizer assim, para você conseguir transmitir a declaração, já que ela é uma declaração mensal, vamos dizer assim, né, e, e aí todo mês você tem que transmitir a informação lá para o PGDAS. Então, houveram algumas mudanças em relação a essa transmissão dentro do sistema, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né, de como proceder para fazer essa, essa apuração, para conferir caso vocês identifiquem alguma diferença entre o que o sistema calculou e o que o site calculou, né? Como configurar o cadastro da empresa, é, vou mostrar o cadastro da empresa também lá na folha de pagamento, que foram alguns pedidos, o que entra na questão do fator R, enfim, vou tentar colocar aqui um pouquinho do que a gente pega muito no nosso dia a dia, né? É, Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar no chat, né? Ou se você se sentir à vontade, pode usar o recurso de levantar a mão e quiser fazer a pergunta falada mesmo, tá? Eu vou explicar, assim, se eu vou explicar, se você quiser já mandar a dúvida no chat, conforme eu for vendo, eu vou respondendo, mas no final também eu vou abrir para que a gente tire dúvidas, né? Às vezes eu passo alguma coisa e não tenha ficado tão claro, mas fiquem à vontade para participar, tá? Já agradeço desde então a participação, essa quantidade de pessoas que até então ainda não tinha visto num plantão nosso, e isso é bem bacana, bem interessante. Então, eu vou começar mostrando primeiro no fiscal, né, que é o nosso principal foco aqui hoje. O que que muda, como que eu configuro dentro do meu sistema fiscal que a minha empresa é optante pelo Simples Nacional. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Pode só confirmar para mim, por favor, se está aparecendo? Tá, sim. Obrigada. Então, gente, primeiro ponto aqui no cadastro da empresa no fiscal, né, aqui no menu Arquivo Empresas, o cadastro da empresa em si, ele não muda, né, os dados gerais, dados complementares, que são os dados básicos da empresa, né? O que que vai mudar? Aqui na guia Termos e Tributações, a gente tem a tributação, né? A gente vai incluir ou alterar. O ideal é que sempre que a empresa mudar de tributação, que a gente faça a inclusão de uma nova tributação, né? Então, como eu já tenho uma cadastrada aqui, eu vou alterar para mostrar para vocês o que que é importante que eu tenha aqui. Primeiro, a questão da destinação da escrituração fiscal. Para todas as empresas,
do DF, principalmente, né, a destinação vai ser o SPED fiscal. Desde 7 de 2019, a gente não faz mais livro eletrônico, então vai ser sempre SPED fiscal. A forma de tributação, Simples Nacional. Quando eu colocar Simples Nacional, ele vai desabilitar algumas opções aqui, porque realmente para a empresa do Simples isso não é relevante. O que eu preciso marcar? Se a minha empresa é prestadora de serviço, contribuinte do ISS, aqui na guia municipal eu vou marcar que ela tem o ISS, tá? Se ela for também comércio, ou se ela for só comércio, na guia estadual eu vou marcar o meu ICMS também. E aqui na guia Simples Nacional, se a minha empresa for serviço, eu vou marcar o ISS no Simples. Se ela for comércio, ICMS no Simples. Quando que eu não marco essas opções? Existe uma regra dentro do Simples Nacional que é para o DF, tá, gente? Eu vou focar mais na questão do DF, porque aí cada estado, cada município pode estipular o seu. Então, aqui no DF, se a empresa ultrapassou, atingiu, né, um faturamento de 3.600.000 dentro do ano, ela deixa de recolher o ISS ou o ICMS dentro do Simples, tá? Então, se a sua empresa chegou nesse ponto, aí eu já não recolho dentro do Simples Nacional, então eu não marco nenhuma dessas duas opções. Porém, deixa eu marcar o ICMS aqui, só para habilitar lá. Porém, se a minha empresa não se enquadra nessa situação, eu recolho o ICMS ou o ISS dentro do Simples Nacional. Então, eu tenho que marcar essas opções. Isso aqui é uma das coisas que mais faz ocorrer diferença entre o cálculo do sistema e do PGDS. Aí, um pouquinho mais na frente, eu vou explicar para vocês. Essa opção ME, no cálculo em si, ela vai influenciar quando a empresa tem o valor fixo, que é uma outra regrinha de cálculo dentro do Simples Nacional, né? Então, eu costumo dizer que o Simples Nacional, ele é simples só no nome mesmo, e porque você paga só uma guia, né? Mas se você for aprofundar no que é o Simples e as regrinhas que existem, exceções, e até a forma de cálculo em si, a gente vê que de Simples realmente só tem o nome, né? Então, se a sua empresa se enquadrar para os critérios de cálculo do valor fixo, aí a gente tem que marcar essa opção ME. Quais são os critérios de cálculo para as empresas calcularem o valor fixo ou não? Hoje no DF, praticamente só empresas de comércio que calculam valor fixo, mas existem algumas situações dentro do serviço prestado que ainda calculam também, né? Que, se não me engano, empresas de construção civil ainda calculam. Então, quais são os critérios? Primeira coisa, a empresa ela não pode ter filial. Então, microempresa é quando ela é sozinha, né? Vamos dizer assim. Então, se ela tem filial, eu já não calculo o valor fixo, então eu já não teria que marcar aqui. O início de atividade dela tem que ser anterior ao ano que você está calculando. Então, se a gente está calculando o exercício de 2024, a minha empresa tem que ter iniciado pelo menos em 2023. Se ela iniciou em 2024, ela não calcula valor fixo no ano de 2024. Então, no ano que a empresa não, no ano da abertura da empresa, ela não calcula o valor fixo, tá? Então, ela não pode ter filial, ela não tem que ter abertura anterior ao início ao exercício que eu estou calculando. Tem que recolher o ICMS ou ISS dentro do Simples. Então, aquela questão de a empresa ultrapassou os 3.600.000, paga fora, então ela já não pagaria o valor fixo. Até porque aqui no DF, o sublimite para a empresa calcular o valor fixo é de R$ 120.000. Ah, Rafaela, mas esses R$ 120.000 é nos 12 últimos meses, é no exercício anterior, é no exercício atual? Qual que é a regra? É 120.000 no exercício anterior, a princípio. Então, estou calculando o exercício de 2024.
Se em 2023 a minha empresa faturou menos de 120 mil, ela está apta a recolher o valor fixo. Suponhamos que é uma empresa de comércio, né? Ela está apta a recolher o valor fixo. Só que comecei em 2024. E aí, em 2024, ela foi acumulando o faturamento dela no decorrer dos meses. Se chegou algum mês onde ela ultrapassou esse valor de 120 mil, no mês seguinte ela já deixa de calcular o valor fixo, tá? Então, esse sublimite, eu tenho que observar esses dois pontos, no exercício anterior e dentro do próprio exercício. Se dentro do próprio exercício eu atingir esse valor, no mês seguinte eu já deixo de calcular o valor fixo, tá? Então, os critérios para cálculo do valor fixo são esses: a empresa não pode ter filial, ela não pode ter iniciado no próprio exercício, tem que recolher o ISS ou o ICMS dentro do Simples e tem que obedecer esse limite de 120 mil reais, tanto no ano anterior ou 120 mil acumulado dentro do exercício, tá? E aí, marquei aqui um MS, a minha empresa for, né, apta adepta ao valor fixo. Essas guias aqui, saídas e serviços prestados. O que que eu vou marcar aqui? Qual é o anexo que a minha empresa está enquadrada? E logo abaixo, a receita mais comum, de acordo com o anexo que eu marcar. Então, se a minha empresa for só comércio, eu vou colocar o anexo 1. Se ela for indústria, anexo 2. Se ela for uma indústria com atividade concomitante, né, de IPI e ISS, anexo 2. Então, vai de acordo com o KNAI da minha empresa, tá? Então, eu preciso saber qual é o anexo. E isso aqui, gente, vai ser extremamente importante para quando vocês fizerem importação de nota fiscal ou até o lançamento manual dessas notas dentro do sistema. Por quê? No layout da NFE, ou agora da mais recente NFSE, né, que são as notas fiscais de serviço eletrônico, elas não têm campo para você preencher informação do Simples, com exceção de uma informação que tem dentro do ICMS, que é a CSOSN, que você só coloca lá se é com direito a crédito, sem direito a crédito, que é com substituição tributária, mas você não tem uma tag, vamos dizer assim, para você colocar lá qual é o anexo, se é com ST ou se é sem ST, do ICMS ou do ISS, sabe? Então, essa informação aqui no cadastro da empresa, ela nem sempre vai ser 100%. Por quê? Porque é a mais comum. E nem sempre 100% das notas são aquela situação. Por exemplo, eu posso ter uma situação, vou marcar aqui o anexo 1 comércio, só para mostrar para vocês as opções que tem. Eu posso ter a grande maioria das minhas notas sem ST, mas eu posso ter produtos com ST. Então, isso aqui é o mais comum para quê? Para que o sistema faça essa leitura, leve essa informação para o cadastro do item e depois, se a minha situação for diferente do comum, aí sim eu teria que mexer em menos informações, sabe? Então, eu vou ter que mexer em menos cadastros de item nessa situação, tá? Então, aqui eu vou marcar a base de cálculo mais comum de acordo com o anexo que a minha empresa está enquadrada. Aqui no serviço prestado, eu tenho a mesma situação, né, dos anexos de serviço, e aí eu tenho construção civil, eu tenho locação de bens móveis, escritórios contábeis. Isso aqui é uma observação importante, por quê? Até 2018, que em 2018 teve uma reformulação na lei do Simples Nacional, né, e houve uma mudança de cálculo para todos os anexos, na verdade, só que o escritório contábil ele passou por uma mudança um pouquinho maior, que foi o seguinte: antes, até 2018, o escritório contábil ele pagava o ISS fora do Simples Nacional, né? Então, independente do faturamento, não tinha aquela regrinha dos 3.600.000, não. Se eu era escritório contábil, eu pagava os impostos federais dentro do Simples e pagava o ISS fora do Simples. Em 2018, que houve essa reformulação, como que passou a ser o cálculo do ISS para o escritório contábil? Ele vai recolher dentro do Simples, só que ele pode recolher de duas formas diferentes, ou por meio do valor fixo,
ou pagando o ISS normal dentro do Simples. Aí aqui eu tenho que ter um ponto de atenção que é o seguinte: se o meu escritório contábil passou a ter filial, passou o faturamento de 120 mil, eu não posso colocar que ele é um anexo 3 escritório contábil. Eu tenho que colocar que ele se enquadra dentro do anexo 3 apenas. Por quê? Porque o anexo 3 escritório contábil, obrigatoriamente, ele vai recolher por meio do valor fixo. Mas aí existem ainda as regras do cálculo do valor fixo. Então, eu tenho que ficar atento a isso, sabe? Então, se o meu escritório passou, vai ter uma filial, passou do sublimite 120 mil, eu tenho que fazer essa alteração. Eu não jogo ele mais como escritório contábil, ele entra como anexo 3 normal para que calcule o valor do ISS normal dentro do Simples Nacional, tá? Aí tem todos os anexos de serviço, né? E aqui a gente tem também o anexo 3 ou 5 sujeito ao fator R, que também foi uma mudança que ocorreu em 2018. Aqui dentro do cadastro da empresa, vocês vão observar que ainda existe o anexo 6. O anexo 6, ele não existe mais. Existia antes, né? Os anexos de 1 a 6. E essa mudança em 2018, ela juntou, pegou as empresas que eram parte do anexo 6 e colocaram dentro dessa empresa de anexo 5 ou 3, sujeita ao fator R. Então, eu não tenho mais hoje uma empresa que ela é cruamente anexo 5. Antes eu tinha anexo 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Hoje, os 5 e 6 somente, eles não existem mais. Então, as empresas que eram anexo 6 e anexo 5 foram englobadas nesse anexo 3 ou 5, que é sujeito ao fator R, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que é sobre, eu preciso, né, dos dados da folha de pagamento para conseguir fazer o cálculo, e assim eu vou saber se a minha empresa entra no anexo 3 ou no anexo 5. E aqui também existe um ponto de atenção que existem empresas que são só anexo 3, né? Então, essas do 3 ou 5 sujeita a fator R é uma atividade específica, né? Então, para você saber se a sua empresa é só anexo 3 ou se ela se encaixa ao fator R ou não, aí seria verificar de acordo com a atividade da empresa, tá? E aqui a receita mais utilizada nos serviços prestados fica da mesma forma que eu expliquei aqui agora na parte da saída, tá? Aqui na guia PGDAS, eu tenho esse campo do código de acesso, né? O código de acesso é para as empresas que, por exemplo, não usam certificado digital. Hoje, gente, praticamente todas as empresas têm o certificado digital, né? Isso vale também para procuração, tá? Então, se você tem uma procuração do seu escritório para o seu cliente, para fazer o Simples Nacional vai funcionar da mesma forma. Então, esse campo código de acesso, eu só vou preencher se eu não tiver com o certificado, sei lá, o certificado da empresa venceu. Mas eu preciso ainda assim fazer a apuração e a minha procuração também está vencida, não sei, está com algum problema. Então, vem aqui e coloca o código de acesso dessa empresa, tá? Porque eu tenho a opção de acessar das duas formas, pelo certificado ou pelo código de acesso. E essa opção de versos é somente para as empresas que são salão parceiro. Quando eu marco essa opção de salão parceiro aqui, o que significa? Essas empresas enquadradas nessa lei do salão parceiro, elas fazem o seguinte: elas emitem a nota de serviço no valor total do serviço efetuado pelo salão e pelo parceiro. Só que o parceiro também emite uma nota da parte dele, que para o salão, essa nota entra como serviço adquirido. E só vai ser tributado dentro do Simples Nacional para o salão a parte que é do salão. Então, por exemplo, o meu salão emitiu uma nota de R$ 1.000, mais R$ 700 é do meu parceiro. Então, o meu parceiro vai emitir uma nota de R$ 700 para o meu salão, e eu vou ter uma de serviço prestado de 1.000 e uma de serviço adquirido de 700. E aqui vai entrar basicamente como se fosse a apuração do ICMS, crédito menos o débito. Então, para o Simples Nacional, eu preciso ter essas duas notas lançadas para que o sistema entenda que
o valor do meu serviço adquirido vai ser abatido nessa minha nota do serviço prestado. Não na nota em si, tá, gente? Isso vai acontecer só lá na hora que eu fizer o cálculo do imposto. Mas se vocês tiverem a situação das empresas de salão parceiro, aí vocês marcam essa opção aqui para que quando essas notas sejam importadas, o sistema tenha esse entendimento e faça a sua apuração de forma correta, porque senão ele vai acabar fazendo a apuração em cima das notas de serviço prestado do valor total, o que não seria o correto, tá bom? Teve uma pergunta aqui, como fica o preenchimento, mas de qual parte, Carmen? Que eu não peguei em que momento que a pergunta chegou. Se você puder detalhar mais um pouquinho, que aí eu te respondo. A empresa do anexo 4, você só vai marcar aqui que ela é do anexo 4 apenas, 4 serviços. Aí aqui no fiscal, o cálculo do simples ele vai se dar normal, porque a gente tem o anexo 4, que engloba várias atividades, e tem o anexo 4 da parte da construção civil, né? Então, se a sua é anexo 4 normal, aí você vai marcar aqui no fiscal, a princípio, você vai marcar só o anexo 4. Em relação à folha de pagamento, depois eu vou passar lá para o sistema da folha para mostrar também o cadastro dela e qual a diferença, tá? Porque o anexo 4 ele paga a parte patronal lá na folha, né? Então, o que os outros anexos do Simples não pagam. Quando eu for lá para a parte da folha, aí eu vou detalhar mais, tá bom? Mas aqui no fiscal, a princípio, você marca só essa parte do anexo 4 mesmo e coloca a receita mais comum também, assim como os outros anexos, tá? Então, gente, aqui aí tem uma questão, foi até bom você falar. Quando a empresa é anexo 4, existe também, ó, vou desmarcar aqui só para mostrar para vocês. Quando está marcado só anexo 3 aqui, as guias são só essas, né? Quando eu, quando eu marco o anexo 4 serviços, ele me abre a guia contribuição previdenciária, que é a CPRB, né? Que existem as empresas do anexo 4, que dependendo da atividade dela, ela tem a desoneração da folha, ou seja, ela deixa de pagar a parte patronal lá na folha de pagamento e paga a contribuição previdenciária sobre a receita bruta no fiscal. Então, se for a situação, porque lembra, não são todas as atividades. Se for a sua situação da sua empresa ser do anexo 4 e ter desoneração, ou seja, pagar a contribuição previdenciária, quando você marcar aqui o anexo 4, ele vai habilitar a guia contribuição previdenciária. E aí você marca que é a contribuição e detalha qual é a atividade para que o sistema consiga entender qual é o percentual que a sua empresa vai pagar, tá bom? Em relação ao Simples Nacional, as guias que interessam para mim dentro do cadastro da empresa são essas. Então, essas aqui eu não vou nem entrar porque é uma coisa que engloba independente da empresa ser do Simples ou não, tá? Então, cadastrei aqui minha empresa. Outra coisa que é importante hoje para a apuração do Simples Nacional no sistema. Aqui na guia Dados Complementares, eu tenho a guia Certificado Digital. Se a minha empresa não tem o código de acesso preenchido lá, o sistema vai ler o certificado selecionado aqui no cadastro da empresa. Esse certificado ele pode ser tanto da própria empresa quanto da contabilidade, caso eu tenha procuração, tá? Então, se eu não tiver lá o código de acesso, eu posso selecionar aqui o certificado da minha empresa ou procuração, tá?
Eu só... Chegou uma outra pergunta aqui. Existe algum lançamento no fiscal que ajuda a trazer os valores da folha para o fator R? Na verdade, é só lá na folha, tá? E eu vou chegar lá também. Porque você fazendo, você configurando lá na folha, quando você calcular para o fiscal, ele já vai gravar, né? E recentemente a gente teve uma atualização que mexeu justamente nisso, né? Essa gravação, porque tinha algumas situações que o sistema não conseguia gravar, não conseguia ler direitinho, e agora ele já está redondinho, já está fazendo essa gravação certinho. Então, aqui, selecionei o certificado da minha empresa, tá? E vou salvar o cadastro. Depois que eu salvar o cadastro da empresa, lancei as minhas notas, tudo bonitinho. Como que eu vou fazer para apurar o meu imposto? Antes de eu apurar o imposto, eu vou mostrar para vocês o cadastro do item, né? Então, vou vir aqui no menu Arquivo Itens, vou alterar um item que veio importado de uma nota minha. O que ele preenche aqui no cadastro do item quando eu trago a nota? A tributação do ISS, né? Lembrando que aqui eu vou deixar tributado integralmente com a alíquota zero, porque geralmente a empresa do Simples, ela não paga o ISS dentro do Simples. Se for o seu caso de pagar fora do Simples, aí tem que ter a informação da alíquota aqui, tá? E na guia Simples Nacional, ele vai trazer conforme aquela informação lá do cadastro da empresa da base mais comum, lembra? Mostrei para vocês lá o que era o mais comum. Se por um acaso tiver itens onde a situação é um pouquinho diferente, não é aquele comum, eu venho aqui e faço a alteração no cadastro do meu item, tá? Quando a empresa é comércio, por exemplo, pode acontecer dela ter, por exemplo, tributação monofásica de COFINS e PIS, né? Então, é tudo aqui dentro que eu determino. E como isso não vem no meu arquivo XML, o ideal é que eu deixe o cadastro do meu item já conforme ele for, né? Por exemplo, eu já peguei caso de cliente, minha empresa é uma farmácia, e aí tem muitos produtos que têm tributação monofásica de COFINS e PIS dentro do Simples Nacional, né? Que é aqui dentro do item, deixa eu até alterar um aqui de ICMS, só para mostrar para vocês. Dezembro 7 de 2024, anexo 1. Sem ST, ele não vai deixar eu marcar. Agora, seria com o ST para eu conseguir definir que aqui é tributação monofásica, né, de COFINS e PIS, ou do ICMS. Então, eu vou alterar de acordo com o item que eu estou mexendo, né, naquele momento, tá? Então, o cadastro do item, eu vou sempre observar o Simples Nacional e a guia ISS ou ICMS, dependendo do que é aquele meu produto, né? O que é aquele meu item que eu estou mexendo, tá bom? Então, lancei aqui, lancei as minhas notas, fiz as importações, está tudo aqui já, tudo certinho. Vou calcular o meu imposto, né? No menu relatórios, controle dos impostos, vou calcular aqui o mês 9. Empresa. Lembrando que, se eu tiver filial, o Simples é um imposto federal, né? Então, eu calculo todas as minhas empresas, calculo todas as filiais e calculo a matriz para o sistema conseguir agrupar essas informações aqui na apuração, para quando a gente for fazer esse transporte lá para dentro do PGDAS, tá? Ixi, peraí, gente. Eu apertei aqui para parar o compartilhamento. Deixa eu só fazer novamente. Calculei meu imposto. O que eu vou fazer? Vou abrir a apuração, que fica aqui no menu Relatórios, Controle dos Impostos, Apuração dos Impostos, ou clicando nesse ícone aqui da apuração. Vou colocar o meu
mês que eu estou calculando e o número da empresa. Quando eu coloco, ele vai aparecer aqui somente o Simples Nacional, com exceção de, se eu calcular o ICMS, ele vai aparecer o valor do ICMS, e o ISS aqui, ele aparece só com os valores da receita. Na verdade, acho que aqui é só porque eu... Deixa eu só voltar no cadastro, que eu acho que eu não marquei o ISS no Simples. Eu acho que eu não salvei a informação, eu só fechei. Ó, vou marcar. Vou recalcular. Ó, quando eu abro aqui, eu tenho o Simples Nacional. Se eu clicar duas vezes nele, aqui embaixo eu tenho o ícone do Simples Nacional. Esse ícone, ele já vai abrir para eu fazer o transporte, vamos dizer assim, das informações do sistema para o Simples Nacional. Eu deixei aqui salva as telas. Quando eu clico aqui nessa opção do PGDAS, ele ele abre umas telas para mim, eu deixei salvo porque, enfim, como depende da internet, né? E eu achei mais fácil deixar a tela salva. Deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente clica no botão PGDAS, ele abre essa primeira tela aqui para mim. Lembrando que hoje o sistema me mostra, ele loga, na verdade, de forma automática, para eu poder conseguir fazer essa emissão. Então, assim, se eu tiver com o meu certificado selecionado lá no cadastro da empresa, ou o certificado da procuração do meu escritório, por exemplo, ele já vai fazer, assim, eu não vou precisar digitar mais nada, né? Agora, se eu logo por código de acesso, eu preciso digitar o CAPTCHA, né? Que são os caracteres lá, que é a validação do próprio programa do site da Receita, né? Deixa eu só botar aqui na tela. A tela que está aparecendo para vocês é uma que está escrito transmitir manualmente ou automaticamente? Sim ou não? Que um respondeu sim, outro não. Peraí, então deixa eu dar um stop, e aí eu abro de novo. Peraí. Agora tá, né? Quando a gente loga, que o sistema identifica o certificado e entra, né, naquela primeira página do PGDAS, eu tenho agora, antes eu só tinha a opção de transmitir manual. Então, em toda telinha, eu tenho que ficar transportando. Agora eu tenho essas duas opções, que é transmitir manual ou transmitir automaticamente. Vou mostrar para vocês a tela do transmitir manual. Por quê? Quem quiser usar essa opção, vão ser essas telas que vão aparecer, tá? Então, fiz aqui o manual, né?
Primeira tela, ele vai abrir aqui embaixo, declaração mensal. Então, eu vou clicar nessa opção de declaração mensal para poder fazer a apuração daquele meu mês. Então, a primeira tela do transmitir é essa, tá? Manualmente, se eu selecionar essa opção, eu vou passar tela por tela. Agora, se eu clicar no transmitir automaticamente, gente, ele vai fazer tudo. Vai fazer só assim, ó, trum, e no final vai aparecer, vai já salvar a guia, salvar o extrato, salvar a declaração, e aí eu vou mostrar para vocês onde que salva e como que eu visualizo. Mas esse transmitir automaticamente, ele é bem mais prático porque você não precisa ficar passando tela por tela, né? Agora, o manualmente, não. Aí eu tenho que fazer cada uma delas, tá? Aí, depois que eu selecionei aquela primeira opção, ele vai vir para essa guia. Quando eu clicar lá em declaração mensal, né? Declarar ou retificar, ele vai abrir para mim a tela de qual mês que eu estou apurando. Aí, aqui em cima no sistema, eu deixo até destacado para quê? Porque se você clicar nesse ícone aqui de transportar, o sistema vai preencher automaticamente o mesmo mês que está informado aqui no campo período de apuração, tá? Então, é, se eu clicar em transportar, eu tenho a opção, ou eu clico, ou eu posso simplesmente digitar o mês, não tem problema. Mas o ideal seria você transportar, porque aí é menos trabalho que você tem, né? Vamos dizer assim. Depois do que eu informo o período de apuração, eu continuo ainda nessa mesma tela do período de apuração, né? Que ele vai transportar também a receita. Aqui, gente, para a empresa, por exemplo, que tem matriz e filial, é a receita bruta de todos os estabelecimentos, tá? Então, aqui vai ser a soma da minha matriz com todas as minhas filiais, tá? Então, assim, nessa primeira tela já é a soma, porque depois, lá na frente, eu vou ter uma guia, vamos dizer assim, para que eu separe a receita da minha matriz e de cada uma das minhas filiais, tá? Deixa eu só deixar as telas abertas aqui, que eu acho que assim vai dar certo. A tela que está é a receita bruta do período de apuração, né? Só para eu ver se eu não tô vendo a mesma coisa que vocês. Aí agora veio para atividades econômicas com receita no período de apuração? Beleza. Quando eu passo aquela tela da receita, do período de apuração e da receita, aqui no sistema, na parte de cima, eu também já mudo aqui para receitas do mês. Aqui, o que que eu vou marcar? Eu também tenho as atividades, né, onde eu tenho o botão transportar. Sempre que eu tiver esse transportar, gente, com esse link embaixo, eu clicando nele, automaticamente o sistema preenche. Então, se eu clicar aqui, ele vai marcar quais são as atividades da minha empresa. Então, nesse caso, eu posso ter a comércio, eu posso ter o anexo 3, eu posso ter o anexo, sei lá, o anexo 4, enfim, eu posso ter N atividades aqui. E aqui é por estabelecimento, tá? Então, se vocês observarem, aqui nessa minha tela, eu tenho o mil de ré, que significa o quê? A minha matriz. E aqui em cima eu tenho um campo CNPJ do estabelecimento, onde eu vou conseguir aqui selecionar a minha matriz ou minha filial. Então, se eu tiver filiais, nesse ponto aqui, eu vou fazer primeiro o transporte da minha matriz e depois ele vai mudando, por exemplo, para 2.000, 3.000, 4.000, aí depende da quantidade de filiais que a empresa tem, tá? Mas aí o transporte nesse ponto aqui
é individual. Então, aqui é a receita bruta total. Aqui, só as minhas atividades. Não transportei receita ainda. Depois dessa tela, de colocar a atividade, eu tenho a receita de fato. Que aí aqui no campo receitas eu vou transportar, e se eu tiver mais de uma atividade, ele vai transportar também. Aí aqui, se eu tiver matriz e filial, cada quadradinho daquele assim, ó, esse 1.000, eu vou colocar, do meu 1.000 é esse. Quando eu transportar, ele vai para a tela do 2.000. Transportei, ele vai para a tela do 3.000, e assim sucessivamente. Rafaela, se eu coloco o transportar automaticamente, o sistema consegue fazer isso? Consegue. Estando todas as suas informações aí no sistema, ele já vai transportar certinho, tá? E aí, coloquei a receita. Por último, ele vai trazer o resumo da declaração, onde eu vou transmitir, gerar o meu DAS, enfim. E aqui, o que que eu quero que vocês observem? O valor, tanto calculado do sistema, quanto o valor calculado do site. Aqui ele está igualzinho. Por quê? Porque todas as informações entre o sistema e o portal estão iguais, então o cálculo ele é um só. Se eu clico naquela minha opção de transmitir automaticamente, e ele tiver uma diferença entre o que o site calculou e o que o sistema calculou, ele vai dar um aviso. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, para mostrar pelo menos a tela para vocês, do transmitir automaticamente. Só ver se vai chegar na tela aqui. Eu quero que chegue para mostrar. Peraí. Eu cliquei no transmitir automaticamente, e aí ele vem e me mostra aqui, ó, que a empresa foi feita com a declaração ok, o recibo ok e o DAS ok. Se por um acaso tivesse diferente entre o valor que o site calculou e o sistema calculou, o DAS ele ia estar com um xizinho vermelho, e aqui ele ia trazer uma mensagem dizendo que o valor está diferente entre o que calculou do fiscal e o que calculou o site. E quando isso acontece é porque alguma informação divergente a gente tem entre um e outro. E aqui é uma das coisas que saiu numa das últimas atualizações, que o sistema baixa automaticamente a guia, agora ele baixa a declaração, o recibo da declaração e a guia lá na pasta Dexion, na pasta logística. Quando você trabalha em rede, o sistema baixa direto lá no servidor, ou se você trabalha em máquina local, ele vai baixar direto na sua máquina. Então, se você trabalha na rede, ela sempre vai ser lá na pasta Dexion do servidor. E aí, só que essa mudança acabou que muitas pessoas não, assim, não agradou muito, vamos dizer assim, porque acaba que o funcionário fica tendo acesso ao servidor, e tiveram alguns clientes que falaram que não usam o servidor para fazer essa alteração, enfim. Hoje eu já posso falar para vocês que numa das próximas atualizações, eu acredito que daqui 2 atualizações do fiscal, vai ficar disponível para que vocês escolham a pasta onde isso vai ser salvo. Tá? Então, vai voltar, vamos dizer assim, a ser como era, ele vai continuar fazendo o procedimento normal, porém, agora vai ter a opção de vocês selecionarem a pasta. Então, vai ficar disponível
para que vocês consigam baixar onde vocês acharem melhor. O intuito disso era para facilitar o envio dessa guia pela central de logística do sistema, né? Mas vai ter a opção de vocês selecionarem, tá? Onde vocês querem baixar a guia, como era antes, né? Só que aí agora ele vai baixar tudo. Você não precisa ir lá, entrar no portal, baixar o extrato, baixar, enfim. Agora ele vai baixar tudo, só que vocês vão conseguir selecionar a pasta novamente para onde vocês querem que baixe, tá? E aqui, clicando nesse ícone, eu consigo abrir a pasta para ver os documentos lá dentro. Só não sei se vai mostrar para vocês. Deixa eu abrir de novo. Compartilhamento. Ó, aí ele salva o DAS, a declaração em si, né, com o detalhamento, e o recibo da transmissão da declaração. Hoje, ele salva lá na pasta logística da, da pasta Dexion do servidor, dentro da pasta da empresa com uma pasta fiscal. Então, todo mês ele vai salvar essa guia, tá? Para abrir, que eu estou vendo aqui o pessoal falando, né? Nem sempre abre. Depende muito da conexão da rede, tá? Mas com essa mudança, provavelmente, de que você vai selecionar a pasta, talvez fique mais fácil, porque se você colocar para abrir na sua própria máquina, você vai conseguir abrir direto, né? Então, gente, deixa eu só fechar essas telas aqui para não ficar muita coisa. E essa parte aqui, dentro do fiscal, foi assim, talvez o que facilitou mais em relação ao simples, porque essa opção do transmitir automático, eu falo para você, gente, é, se vocês usarem, se tiver tudo lançado, tudo bonitinho, com certificado, você clicar lá no transmitir automático, vai ficar muito mais rápido, tá? Então, assim, se vocês preferirem, puderem testar a opção, ver como é que funciona, depois volta, dá para você conferir, né, o que foi feito e tudo mais. Então, é uma função que ficou bem bacana de você conseguir fazer esse acompanhamento. Perguntaram aqui se vai vir zipado quando atualizar. Eu acredito que a questão de vir zipado é muito pela questão da central de logística. Então, assim, hoje eu não consigo te afirmar se ele vai salvar ele, ele livre, né, sem ser zipado. Mas a gente pode ver aí para trazer essa resposta para vocês. Mas o que eu sei é que agora vocês já vão conseguir pelo menos selecionar a pasta, então já é menos um problema, vamos dizer assim. É, deixa eu ver. Ah, tive diferença entre o meu valor do Simples, do que está entre o site e o meu sistema. Gente, o que que eu preciso comparar? Aqui dentro do fiscal, lá no menu, deixa eu só fechar aqui. Lá no menu relatórios, controle dos impostos, eu tenho o demonstrativo mensal dos impostos, né? Então eu vou colocar aqui o mês que eu quero visualizar, né? Para poder fazer essa comparação. Qual é a comparação? Eu tenho lá no meu site, no meu PGDAS, o extrato do meu Simples, que eu posso comparar com o demonstrativo mensal emitido no meu sistema. Então, esse demonstrativo eu vou sempre usar para comparar esses dados. Por quê, gente?
O Simples Nacional, ele usa as 12 últimas receitas, né, para que a gente consiga chegar na alíquota efetiva do imposto. O que é a alíquota efetiva do Simples? Antes, quando... Deixa eu só pegar a fórmula do Simples aqui. Antes de 2018, eu pegava a minha receita bruta dos últimos 12 meses e aplicava na tabela do meu anexo, apenas. Em 2018, com aquela reformulação do cálculo, eu tenho uma alíquota que está na minha tabela e tenho uma alíquota efetiva, que é aquela que eu faço o cálculo para poder chegar no valor do meu imposto. E essa alíquota, eu tenho ela da seguinte forma: eu pego o meu RBT 12, né, que é o, a minha receita bruta dos últimos 12 meses. Lembrando que, se a empresa tiver menos de um ano de atividade, ele é feito um cálculo proporcional, vamos dizer assim, para eu, como se eu mensurasse o quanto de faturamento seria se a minha empresa já tivesse mais de um ano, tá? Então, eu preciso fazer um cálculo de média, vamos dizer assim, para saber qual é a minha alíquota efetiva. Então, pegando aqui, por exemplo, essa empresa Nexo 3, a RBT 12, 70 mil, eu vou cair na primeira faixa lá da minha tabela. E na primeira faixa, eu tenho só uma alíquota de 6%, por exemplo. Só que a partir da segunda faixa, eu tenho, além da minha alíquota, uma faixa de dedução. Deixa eu achar a tabela aqui para eu ver se eu consigo compartilhar. Ó, eu tenho aqui a minha tabela do anexo 3, por exemplo, tá? Que foi a que eu peguei. Então, quando eu tenho até 180 mil, a minha alíquota é 6%. Então, esse cálculo aí, ele não tem segredo, vamos dizer assim, né? É só eu pegar os 6% e aplicar na minha receita do mês. Porém, a partir da segunda faixa, eu tenho, além da alíquota, um valor a deduzir. Então, o que que eu vou fazer? Ah, meu RBT 12 foi, sei lá, 270 mil reais, caindo na segunda faixa. Eu vou pegar a minha, a minha receita, calcular em cima dessa alíquota e diminuir essa parcela a deduzir. Depois que eu diminuir essa parcela a deduzir, eu vou dividir pelo RBT 12 novamente e multiplicar por 100, que aí sim eu vou chegar na minha alíquota efetiva. Isso faz, esse valor a deduzir, faz com que a minha alíquota seja menor. Então, se eu tenho aqui na segunda faixa, onde ela está 11,20%, depois que eu fizer esse cálculo, o valor não vai ser 11,2, vai ser uma alíquota efetiva menor, tá? Então, a partir da segunda faixa, isso vale para os demais anexos, né? Ele vai fazer esse cálculo, tá? Então, assim, o sistema já faz, o site faz dessa forma, então é mais uma forma de vocês compararem. Voltando aqui ao demonstrativo mensal, no demonstrativo mensal dos impostos, eu consigo comparar as 12 últimas. Então, por que que eu voltei nesse ponto aqui? Quando eu não tinha esse cálculo de pegar o RBT 12, parcela deduzir, dividir pelo RBT 12, eu não tinha tanta diferença como eu posso ter agora, porque R$ 10, R$ 20, R$ 30 de diferença pode causar uma diferença enorme entre o site e o sistema. Então, o primeiro ponto, o que que eu vou sempre comparar? As minhas 12 últimas receitas com o meu extrato, lá do Simples, né? Ah, Rafaela, mas as minhas receitas estão iguais, ainda assim o valor do meu imposto não calculou igual. O meu site, aquela hora, eu mostrei para vocês, deu R$ 450, né? Aqui está dando 299,25. Por quê?
Eu fiz uma simulação aqui, que é uma coisa que eu pego muito, inclusive eu citei para vocês no começo, sobre aquelas marcaçõezinhas, sabe? Do cadastro da empresa, do ICMS no Simples ou ISS no Simples. Então, ó, pelo meu RBT12, a minha alíquota aqui seria 6%, de acordo com a tabela que eu acabei de mostrar para vocês, né? Só que ele está calculando menor. Por quê? Porque lá no cadastro da minha empresa não estava marcado o ICMS no Simples, o ISS no Simples, perdão. Então, o que que o sistema faz? Se não está pagando no Simples, eu vou diminuir do Simples Nacional a parte que corresponde ao ISS. Então, a partir do momento que eu for lá marcar e recalcular, aí o valor do meu imposto vai bater entre o sistema e o site. Então, deu diferença no Simples Nacional, gente, emite o extrato no site, demonstrativo mensal no sistema. As receitas, elas precisam estar iguaizinhas, os impostos têm que estar igualzinho, porque, por exemplo, eu já peguei situação aqui, que é aquela que eu citei do escritório contábil. Aqui no sistema estava como escritório contábil, lá no site estava lançado só como anexo 3. Já peguei situação onde a empresa é anexo 3 ou 5, mas no sistema estava lançada apenas como anexo 3, que aí o 3 ou 5 é sujeito a fator R. Então, eu tenho que colocar no sistema como sujeito a fator R também, tá? Então, muita atenção não só nas receitas, que às vezes não é só a receita, às vezes pode ser o cadastro da empresa que pode estar com alguma situação, alguma marcação errada que faz o valor do seu imposto mudar completamente, tá? Espera que tem uma pergunta aqui. A empresa de construção civil que efetua serviço fora do DF, mas que a nota fiscal ocorreu retenção de ISS e INSS. No momento de selecionar a atividade 7.02 pelo anexo 4, não tem a opção de prestação de serviço para outro município com retenção. Deixa eu ver aqui. É porque o ISS é devido para outro município, né? Lá no site tem essa opção de com ST devido para outro município, porque as opções que existem no sistema, elas são as mesmas disponíveis dentro do PGDAS. Deixa eu tentar abrir aqui para ver se ele mostra lá dentro. E tem que ver dentro do próprio site, né? Bom, eu vou falando outras coisas aqui, enquanto ele está jogando aqui, que agora não sei se pode ser net. Não tem a opção, o caso é esse. Qual seria a forma correta de informar que o serviço prestado foi em outro município? Sem informar. Peraí. Que teve a retenção. Aí, assim, é uma situação bem específica, né? Que se o site não dar a opção de você ter o com ST quando é devido a outro município, aí caberia consultar se essa retenção de fato deveria ter sido efetuada, entende? Porque, assim, como o portal do PGDAS, ele é todo envolvido dentro da legislação do Simples, então pode ser que essa retenção nem deveria acontecer,
né? Talvez a empresa de fato teria que pagar o ISS lá para o outro município, não e não efetuar a retenção. Então, seria bom buscar junto a uma consultoria, né? Se de fato essa retenção pode acontecer, porque do INSS, ok, né? Agora, o do ISS, como são legislações, são municípios diferentes, né? Seria bom fazer uma consulta, já que para a legislação do DF pode ser de uma forma e para o outro município ser de outra, né? E aí eu acredito que seria bom fazer uma consulta mesmo só para poder afirmar se essa emissão dessa nota tá certinha mesmo. Pode ter, né, essa retenção. E aí, gente, eu vou agora mostrar para vocês, dentro da folha de pagamento, é, o cadastro da minha empresa. Aí, cadê minha folha? Deixa essas pastas abertas aqui. Bom, empresa do Simples Nacional na minha folha de pagamento. O que é importante eu saber? O que é importante eu configurar? Aqui eu tenho três classificações tributárias para o Simples Nacional: A1, A2 e A3. Qual que é a diferença entre elas? Empresas do anexo 1, 2, 3 e sujeitos ao fator R. Vai ser sempre 01. Lembrando que, se eu tenho um anexo apenas. Ah, eu tenho dois anexos, mas é o anexo 1 e o anexo 3. Vai ser 01. Então, anexo 1, 2, 3 ou 3 ou 5 sujeito a fator R vão se enquadrar na classificação 01. Situação 02, que é empresa enquadrada com tributação previdenciária não substituída. O não substituída é não substituída pelo Simples Nacional. Então, aqui eu vou enquadrar as minhas empresas do anexo 4, que são aquelas que pagam a parte patronal. Tá? Então, aqui eu acho que eu volto numa pergunta que teve mais no início, né? Então, empresas que são somente anexo 4, eu vou selecionar que é a opção 02. Se a minha empresa é 02, ela paga o patronal. Então, o que que eu vou preencher aqui? Além de colocar a situação 02, eu vou preencher a alíquota do patronal, a alíquota do contribuinte individual e o meu RAT-FAP, tá? Se a minha empresa for apenas anexo 4, é a situação 02 e eu preencho essa mesma informação. E a situação 03 eu vou utilizar quando a minha empresa for anexo 4 e mais outro anexo, tá? Porque aí ela paga uma parte substituída e outra parte não substituída, tá? Então, se eu tenho o anexo 4 e mais algum, vai ser a situação 03. Então, lembrando que anexo 1, 2, 3, 3 ou 5, sujeito ao fator R, situação 01. Só anexo 4, situação 02. Anexo 4 mais algum, situação 03. Beleza? Na folha, gente, para o Simples Nacional, é isso aqui. Se a minha empresa tiver como 1, 2 ou 3, quando eu calcular a minha folha de pagamento, peraí que eu acho que minha conexão deu uma travadinha aqui, mas voltou. Quando eu calcular a minha folha de pagamento, o que que vai acontecer? Ele vai gravar esses dados lá no meu fiscal. Quais os dados que ele vai gravar? Deixa eu
abrir aqui o fiscal novamente para mostrar para vocês como que a gente vai conferir lá dentro quais são os valores, né? O que que... Só um mês que tem informação aqui, eu acho que eu não vou... É que eu tô sem, mas dá para explicar para vocês. Aqui na apuração do imposto, quando eu calculo a folha, eu tenho, né, abrir a apuração aqui do mês, por exemplo. Deixa eu abrir aqui o mês, não, porque eu estava mexendo, só eu tenho aqui nessa lupa de despesa essa informação aqui simples nacional. O que que ele vai trazer lá na minha folha de pagamento quando eu calcular? Se eu tiver base do INSS, né, que é o do meu salário normal, se eu tiver 13º, então ele vai separar aqui o que é de salário, o que é de 13º. Isso dos funcionários. Se eu tiver Prolabore, a mesma coisa. O que que são esses encargos com a Previdência Social? O valor do INSS, da contribuição previdenciária, que a empresa paga dentro do Simples, também entra aqui para poder fazer, para compor esse valor da folha de salários, tá? Então ele também vai entrar para dentro daquele mês. Encargos com FGTS. É, qual é o qual é o valor do meu FGTS que a empresa recolheu aquele mês, né? Se eu tive rescisão, tive encargo com multa rescisória, vai gravar aqui. Então, todas essas informações, as bases, lembrando que o valor do INSS do funcionário não entra como encargo da empresa, tá? Ele. Deixa eu só abrir aqui. Ele não é encargo da empresa, então ele não entra aqui. O que vai entrar é a base do INSS dos funcionários e Prolabore, se eu tiver, o valor do INSS que a empresa pagou no Simples Nacional nesse mês e os encargos que ela teve com o FGTS. Então, para eu conferir, é só eu clicar aqui na lupa de despesas, emitir a minha folha de pagamento e confrontar esses valores, tá? Então, isso aqui vai influenciar diretamente no cálculo do fator R. Que o fator R quando a empresa é do anexo 3 ou 5, né? Eu tenho que dizer se eu vou precisar usar esses valores da minha folha. Porque ele vai pegar o valor do meu faturamento dividido pelo valor da minha folha. E esse valor, se ele der um percentual de 28% ou mais, ele vai ser enquadrado no anexo 3. Então, na hora de fazer o cálculo do simples, eu vou usar a tabela do anexo 3. Agora, se ele for menor, ele vai tributar na alíquota do anexo 5, que geralmente o anexo 5 ele tem uma faixa maior, um pouquinho maior, né, do que o anexo 3. Né? Então, as alíquotas para o anexo 5, de acordo com a tabela, elas são a partir de 15%, então acaba sendo um pouco maior, tá? Então, para eu saber se a minha empresa muitas vezes fala, não, o meu cliente quer ver se ele fica melhor no anexo 3 ou no anexo 5. Não é se ele fica melhor, vai depender do valor da folha de pagamento dele, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa aqui.
Só confirmando, eu não sei se eu falei na ordem certa, mas o fator R é a folha dividido pela receita. Esse resultado acima de 28%, tá? É, vai no anexo 3. Se for menor, vai no anexo 5. Deixa eu parar aqui o compartilhamento para eu ver o chat. Esses valores da despesa é manualmente ou o sistema vai puxar? Nessas duas ou três, não consigo precisar para você certinho, mas o seu sistema fiscal estando atualizado, a folha estando atualizada, ele já já está gravando automático. Tinha, até um tempo atrás, você tinha que lançar aquele valor da CPP manualmente, tá? Mas agora não. Agora o sistema foi atualizado para que ele busque essa informação lá também. Então, quando você calcular a folha, se lá no cadastro da sua empresa da folha de pagamento tiver certinha de que é Simples Nacional, né? Quando você fizer o cálculo da folha e calcular o imposto lá dentro do fiscal, automaticamente ele vai já gravar essa informação, tá? Então, não precisa de você digitar nenhuma informação manual. O valor da folha, quando eu vou calcular, não está levando o valor do INSS. Qual o valor do INSS? Qual o campo que não preenche lá no seu? Gente, eu olhei aqui, o que eu tinha para passar para vocês, eu já passei tudo, então agora vocês podem mandar as dúvidas. Se alguém quiser fazer a pergunta sem ser por chat, também pode ficar à vontade. Se tiver algo que vocês querem que eu explique novamente, também pode falar. Eu vi o pessoal perguntando aqui sobre a gravação. Ele vai ficar gravado, né? O plantão, no nosso canal do YouTube. Então, depois, se vocês quiserem acessar e assistir novamente, ou pegar algum trecho que talvez tenha, porque eu sei que eu falo um pouquinho rápido, eu falo um pouco demais também, mas vai ficar gravado lá para disponível no nosso canal, tá? Quem foi que fez a pergunta do valor do INSS? Tem como mostrar o cálculo do simples puxando o fator R de uma empresa? Olha, aqui no demonstrativo que eu abri, ele tem até o valor, porque senão eu tenho que configurar toda uma empresa aqui de novo para mostrar. Mas, deixa eu abrir aqui o demonstrativo, só para mostrar para vocês como é que vai aparecer nele. Ó, aqui no demonstrativo, ele vai trazer, além da minha receita, as minhas folhas, tá vendo esses valores aqui? Então, aqui eu consigo ter qual é o valor do meu RBT 12, né? Que é a minha receita bruta dos últimos 12 meses, e o valor da minha folha. O sistema ele não vai te mostrar qual foi o cálculo que ele fez, mas eu pegando um pelo outro, ele vai mostrar sujeito a fator R, aí entre parênteses vai estar lá, anexo 3 ou anexo 5, de acordo com o cálculo que ele achou nessa proporção, né? Entre a receita ou entre a folha de pagamento e a receita. Tá? Então, assim, o cálculo em si, ele não vai mudar. Tanto que aqui, por exemplo, essa minha empresa, ela não é sujeita ao fator R, mas mesmo assim ele mostra o cálculo da folha. Tá? Então, assim, se sua empresa estando configurada como simples, ele vai gravar essa informação lá naquela lupa de despesas, e aqui no demonstrativo mensal você vai conseguir ver se ele foi ou para o anexo 3 ou para o anexo 5, de acordo com essas duas informações. Porque aí no mesmo relatório você tem as duas informações que você precisa, que é a receita bruta e a folha de salários, né? Que também pegam as 12 últimas, né? Também é feito essa, essa, soma.
Gente, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Por nada. Vamos dar mais um cheque aqui de que foi falado tudo. Bom, pessoal, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Muito obrigada por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para a gente poder ter essa troca. Espero que de alguma forma tenha esclarecido alguma dúvida que vocês tenham tido. Lembrando que vai ficar gravado, né? Depois, se vocês quiserem, vocês podem, podem ficar à vontade. Me coloco à disposição para qualquer esclarecimento, né? Nosso suporte está aí para auxiliar vocês também. E até uma próxima. E mandem também para a gente sugestão de temas que vocês querem que vocês tenham, acham que é importante a gente trazer aqui para vocês. Então, vocês podem mandar, podem entrar em contato no suporte, mandar lá no nosso Instagram, no próprio YouTube. O pessoal que tem a lista de transmissão do WhatsApp, né? Então, fiquem à vontade mesmo. Muito obrigada mais uma vez. Tenham uma excelente tarde, uma excelente semana para todo mundo. Bom restinho de mês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.